Olá, bem-vindo ao canal, mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a imutabilidade de Deus. Ou seja, Deus não muda. Não há sobre Deus nem sombra de variação. Então quero convidar você a refletirmos sobre o texto que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo de número 17, que nos diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Quem é que ele está falando? Deus, né? E olha o final do versículo. Em quem não há mudança nem sombra de variação. O texto está claro. Deus não muda. Não há sobre ele a mínima possibilidade de ser alterado alguma coisa em sua estrutura, em sua essência. Então a gente vai analisar esse texto aqui. Vou trazer outros textos também para a gente dar uma respaldada no que a palavra de Deus está nos informando. Antes da gente continuar, vou pedir sempre para você se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar, pega o link, compartilha, para que outras pessoas possam receber essa palavra e a gente crie uma comunidade forte de pessoas que compreendem, que estudam, que analisam a palavra de Deus. Qualquer dúvida, coloca aqui no seu comentário, coloca aqui no comentário, para a gente poder responder e caminharmos. Quem sabe a gente também não tem um diálogo interessante e aprende. Com certeza a gente aprende muito com os comentários de vocês. Bom, vamos lá, gente. Tiago, capítulo 1, versículo 17, que é o texto que nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus. A gente deixa claro, Tiago deixa claro, que toda boa dádiva, ou seja, todo presente, toda bênção, vem do alto. Ou seja, alto aqui são os céus, a morada de Deus. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é belo, tudo que é bondoso, tudo que é benigno, tudo que é maravilhoso, tudo que é lindo vem de Deus. O belo, a beleza, a bondade, tudo vem do Senhor. Quando Deus criou os céus e a terra, a palavra de Deus é clara quando nos diz: e viu Deus que era bom. Deus criava os animais e via que era bom. Deus criou os mares, viu que era bom. Então a bondade descende diretamente do Senhor. Tiago continua dizendo que desce do Pai das luzes. Quem é o Pai das luzes? Também é o próprio Deus. E ele nos dá uma visão do caráter de Deus, em quem não há mudança. Então, mais uma vez repetindo, Deus não muda, não se altera e nem sombra de variação existe no nosso Deus. Não há a mínima possibilidade de Deus mudar. Então, Deus não fica velho. Tá? Quando a gente fala que Deus não muda, a gente pode primeiro já trabalhar a mudança das características de Deus. Deus não sofre a variação do tempo que o ser humano sofre. Então, como eu acabei de dizer, Deus não vai ficar idoso. As representações de Deus é sempre um senhor, um velhinho, barbudo. A essência de Deus não tem essa correlação com o tempo, com o envelhecimento. Então Deus ele não vai ficar velho. Com isso, Deus não vai se enfraquecer. Então Deus era poderoso, é poderoso e sempre será poderoso. Deus não fica mais fraco com o passar do tempo, com o passar das eras, com o passar dos anos. Deus continua com a sua mesma força, com a sua mesma vitalidade. Então Deus ele não sofre a corrosão, o enfraquecimento pelo tempo. Um outro ponto que a gente pode pensar aqui é que, uma vez que Deus não muda, ele também não se cansa de nós. Às vezes a pessoa pensa, olha, Deus já está cheio de você, você está perturbando Deus, Deus se cansou de te responder todo dia. Olha, às vezes existem pessoas aí que acreditam que Deus tenha sumido, tenha tirado umas férias, tenha deixado a humanidade sozinha por um tempo.
que ele estava cansado da humanidade. Não. Como a essência de Deus não muda, ele também não vai se cansar, não vai se fadigar. O Senhor é o mesmo, ele está sempre pronto para nos responder, está sempre pronto para nos ouvir, está sempre pronto para falar conosco. Então não há qualquer alteração, nem sombra de variação, como nós falamos já aqui algumas vezes ao longo desse vídeo, mas é importante deixar claro isso. Nem sombra de variação existe em Deus. Então Deus não muda em nada, jamais mudou e jamais mudará, tá? Um outro texto que eu quero compartilhar aqui com vocês é o de Números, capítulo de número 23, e o versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Outra questão importante aqui, do atributo de imutabilidade de Deus. Como Deus não muda, Deus não altera os seus pactos, os seus contratos, os seus acordos, as suas promessas com o ser humano ou com quem quer que seja. Então Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. É isso que está escrito na palavra do Senhor. Significa compreender que Deus não vai mudar nem se nós mudarmos. E o ser humano está em constante mudança, para melhor ou, na maioria das vezes, infelizmente, para pior. Mas não é isso que vai fazer Deus mudar. O projeto de Deus, o plano de Deus vai permanecer o mesmo. Você, eu, nós, seres humanos, é que às vezes não seguimos o projeto do Senhor. É diferente. Então Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Ele não vai alterar esse projeto. Mesmo que eu falhe, mesmo que eu erre, mesmo que eu mude. Agora, eu posso escolher não andar, não trilhar no projeto que Deus fez para a minha vida. Então, se as coisas não vão seguir como Deus planejou, foi porque Ele me concedeu a liberdade de optar em não caminhar com Ele. Então, isso às vezes acontece. Mas Deus mudou? Não. Deus alterou a sua rota, Deus alterou o seu plano, Deus alterou o seu querer para nós? De forma alguma. Agora, o fato de Deus não mudar não significa que Ele vai me obrigar a seguir o plano dele. Ele tem um plano, ele tem um projeto, ele tem um caminho. Eu escolho, eu sigo o caminho que ele determinou para mim, se eu quiser. Então, se eu não quiser, vou escolher outro caminho e vou, obviamente, arcar com estas consequências. Então, as decisões, as escolhas são livres, mas as consequências, elas chegam para todos nós. Então, compreenda isso. Deus não vai mudar. Tanto é, e aqui eu quero falar mais um texto aqui, o último, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 13. Olha aqui que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, a circunstância do ser humano não altera a características de Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus. Mesmo o ser humano sendo infiel, Deus permanece fiel. Essa é a questão. Porque o Senhor não pode negar a si mesmo, ou seja, o Senhor não pode mudar. Ele não se altera. Mas então, por que? Sempre é esse questionamento. Olha, então por que as coisas não deram certo? Porque a minha infidelidade fez com que eu seguisse outra rota, a qual Deus permitiu. Mas não era o querer do Senhor. Deus permite que você siga o caminho que você quiser, mas Ele permanece fiel. Então, entenda bem isso e vamos separar as coisas. Deus, Ele é fiel, mesmo se eu for infiel. Agora, o preço da minha infidelidade não pode estar na conta de Deus. Deu para compreender isso? Vamos repetir. Deus planejou,
Deus fez um projeto para a minha vida. Deus estabeleceu um plano. Nesse plano existe um caminho a ser seguido. Se eu seguir esse caminho, as bênçãos do Senhor estarão sobre a minha vida. Até porque Deus já criou esse caminho, que ele é um caminho perfeito. Os caminhos de Deus são perfeitos, como a palavra de Deus nos ensina. Então, se eu trilhar aquele caminho, eu terei vitória, eu terei bênçãos, eu estarei lado a lado com Deus. Me tornei infiel, traí a confiança de Deus. Deus se tornará infiel comigo? Não. Deus vai me trair? Não. Mas o fato de eu ser infiel significa dizer que eu saí da rota que Deus estabeleceu para a minha vida. Então, enquanto eu estiver fora daquela rota, enquanto eu estiver traindo a confiança de Deus, eu vou andar sozinho. E andando sozinho, eu vou quebrar a cara, com certeza absoluta. Agora, o que é Deus, então, ser fiel? Que o plano de Deus permanece aqui, ó. O que significa Deus ser infiel? Significa que quando você quiser retornar para o pacto inicial, para a aliança inicial que ele acordou com você, você vai receber, você vai voltar a ter o privilégio de receber as dádivas, as bênçãos de Deus, como ele fez no início. Agora, o que é Deus não vai ser infiel jamais? Ele vai permanecer infiel. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Então, se você estiver no caminho dele, ele vai cumprir tudo que ele prometeu para você. Então, não faça essa diferença. Muita gente tem essa confusão achando que vai ser premiado por Deus mesmo se for infiel. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O Senhor permanece fiel. O Senhor cumpre a sua promessa. Mas desde que você esteja na posição que ele te chamou, na posição que ele estabeleceu para você. Agora, como é que Deus não vai ser infiel? Deus jamais vai trair os seus princípios, Deus jamais vai trair os seus propósitos. Significa que eu retornei, eu alcancei a misericórdia de Deus, eu alcancei o perdão de Deus. Deus vai te abençoar. Deus não vai fazer igual a você. Deus não vai fazer igual a mim. Que traímos a confiança dele, caímos, falhamos, viramos as costas para ele. Não. Ele vai continuar à nossa disposição, vai continuar nos ajudando, desde que nós estejamos fazendo a sua vontade, nós estejamos dentro do plano, dentro do propósito que ele estabeleceu. Então Deus jamais vai quebrar nossa confiança. Ou seja, se eu estiver ao lado dele, ele estará conosco. Agora, se eu sair do lado dele, ele me dá a opção de caminhar sozinho. Ele não me obriga a caminhar com ele, ele não me obriga a seguir os planos dele, mas ele diz, se você vier, se você fizer o que está aqui, isso aqui é o melhor para você e você vai receber isso. A minha palavra eu velo para cumprir. Então você vai receber o que está ali desde que você esteja naquela posição que Deus quer. Texto interessante, né? Deus não muda. Então, se você está diante de Deus, se você está firme com o Senhor, acredite, confie, creia que no tempo certo as coisas que ele prometeu vão acontecer. Não se esqueça, mais uma vez, se inscreva aqui no canal e que Deus te abençoe sempre.